Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos fazer aí o melhor vídeo talvez que já tenhamos feito, exatamente porque fizemos um trabalho de pesquisa profundo. Quem é o dono do mundo, quem manda no mundo, pessoal? Exatamente, isso tem tudo a ver com a questão das repos. Por que que os bancos norte-americanos não estão emprestando dinheiro no overnight e forçaram, né, ali o Fed a fazer um novo quantitative easing, liberando aí fortunas no mercado norte-americano. Fortuna essa que tem aumentado cada dia mais aí, falamos isso bastante. Então, esse vídeo realmente está muito bacana. Maravilha, pessoal. Antes de entrar aí mais uma vez, vamos fazer aí nossas mensagens diárias. Temos uma comunidade gratuita, mandem e-mail aí, está na descrição. Temos também um canal no Patreon pago, exatamente para montar aí uma carteira anticrise, para se proteger aí com opções de put, valores bem pequenos mensais, que damos aí para comprar algumas opções, para no dia que os índices de bolsa explodirem, conseguimos aí pegar pelo menos um pouco, né, de nosso dinheiro em todo o problema que vai acontecer aí de crédito, de liquidez. E para finalizar, uma comunidade no Telegram, com frases do dia, e vamos começar agora a mandar também os vídeos para criar um novo vínculo, caso nossos grupos aí no WhatsApp dê algum problema algum dia, né, porque sofremos muitos ataques mesmo, no YouTube também, então é uma contingência nossa aí. Maravilha, pessoal, então, só para provocar, olha só, né, essa cena que vamos colocar aí, é do filme Os Intocáveis, né, um filme maravilhoso que fala ali desse gangster, né, Al Capone. Então vamos usar uma frase dele nesse filme, que é exatamente a frase que ele usa nessa cena, que você sabe, né, nas ruas, quando duas pessoas brigam, quem ganhou, porque uma sai de pé e a outra sai deitada, né, pessoal? Então vamos demonstrar nesse vídeo toda a crise lá de 2008 e no futuro, né, também quando ocorrer uma nova crise, quem é que vai sair de pé e quem é que vai ficar deitado mais uma vez. Falando historicamente o que aconteceu em 2008. E para comprovar nessa questão, vamos mostrar aí bastante gráficos, né? Então vamos começar aí, olhem o banco Goldman Sachs, que é conhecido como o banco, né, a Hydra aí, porque tem muitas ramificações em governos e empresas, né? Tem realmente um lobby muito poderoso. Então nós dizemos aqui que ele seria o banco mais influente, né? Apesar de não ser o banco com mais capital, é o banco mais influente. Então olhem aí, né? A gente sempre comenta também o tamanho da queda, né, que as empresas e principalmente os bancos têm e terão. E quando falamos isso é difícil, as pessoas que não passaram exatamente por isso em 2008, que não estudaram tão profundamente como nós, essa crise, né, é muito difícil entender exatamente do que estamos falando, qual o tamanho exatamente da queda. E olhem aí, né, essas informações que vamos passar, é difícil realmente de acreditar, mas está aí, né, não é questão teórica, não é uma ideologia, é numérico, né? Então, olhem, de 235 dólares aí, em 2007, o banco caiu para 53,31, né? Absurdamente, uma queda de 77,5%. E depois de todos esses anos aí de quantitative easing, de dinheiro que está sendo realmente derramado aí na economia, já está em 229,61. E muito importante também, né, olha aí, em 2018, que a gente falou que em dezembro ali foi uma tosse, né, do que deveria ser já a crise dos índices nas bolsas, mas devido a tudo que foi bombado de dinheiro, o governo norte-americano conseguiu postergar essa crise, mas já bateu ali, já tinha batido 2,67, né? Mas o que temos que ter em mente exatamente é que o valor praticamente já voltou, né? O que era antes da crise de 2008 para o Goldman Sachs. Vamos ver aí que tem empresas bem diferentes, né? Maravilha, passamos aí para o Citigroup, que é a instituição, o conglomerado, né, maior financeiro do mundo realmente. Então ele estava ali, essa realmente foi o conglomerado aí, né, o conjunto de empresas que mais caiu. É inacreditável a queda que teve. E o mais importante, pessoal, é difícil também de achar essa informação, nós procuramos bastante,
Na época aí a gente estudava bastante e tínhamos esse número, mas hoje não tem mais fonte, olha só, para pegar a quantidade de dinheiro que o governo norte-americano, né, colocou nessa empresa. Realmente é incrível, e o que transformou praticamente ela numa empresa estatal, né? Quem sabe uma coisa dessa hoje em dia? Ninguém mesmo. Então, sempre que declara lucro, né, como comentamos aí na semana passada, 40 bilhões no trimestre, isso está muito aquém do que precisaria para ter a empresa de volta, pessoal. Então, uma enorme quantidade dessa empresa ainda é do governo norte-americano, porque ele realmente teve que entrar intercedendo aí, colocando muito dinheiro. Então, olhem que insano, né? 551 dólares ali antes da crise, chegou aí a 10 dólares e 30 centavos, gente. Sim, pessoal, é inacreditável, mas foi assim que ocorreu. Parece que é a história aí do Senhor dos Anéis, né? Do, de Thor, né? Mas não, isso aconteceu e está em números, né? Então caiu nada mais, nada menos que 98%, meus amigos, exatamente isso. E hoje, né, se encontra aí em 69 dólares e demos uma arredondada aí 50 centavos. Realmente se recuperou muito, né? Teve um aumento aí quase de 500%, 600% nesses anos todos, mas ainda está realmente muito abaixo do que foi antes da crise. Então, o Citigroup, sem dúvida alguma, foi a empresa mais impactada. Por isso que teve também ao redor do mundo uma estratégia aí no próprio Brasil ocorreu de vender ativos, né? Então, a parte ali de pessoa física, né, foi vendida para o Itaú, e isso realmente ocorreu no mundo todo para captar dinheiro. Mesmo hoje, essa estratégia se mantém, e o Citi, né, ele é bem menos atuante aí no mundo todo, porque foi muito impactado. Vamos ao segundo, né, maior banco mesmo, né, o que é o Bank of America. Então, ali antes da crise, olhem só, 52 dólares valia, e depois, né, em 2009, que foi o ápice ali realmente, olha, inacreditáveis 3,14, né, 3 dólares e 14, nada mais, nada menos que uma queda de 94%. Hoje já voltou aí a 29 dólares, vamos arredondar 29 dólares, que é muitíssimo mais, né? Olha só, quase 10 vezes o valor que chegou ali na crise, no ápice da crise mesmo. E vamos comentar também que esses grandes bancos eles tiveram que fundir, comprar, né, outras empresas aí, outros bancos que quase quebraram, fazendo aí o que a gente fala, né, que foi o maior roubo realmente da história mundial, porque essas outras empresas que foram compradas, Merrill Lynch, Manhattan Chase, né, elas realmente quase quebraram, e o governo comprou toda a parte podre, os títulos podres ali, o governo comprou, e esses grandes bancos compraram só, né, o filé mesmo dessas empresas. Então essa história também, nossa, quando conta ninguém acredita, né? Só quem passou sabe realmente que foi assim. Mas de qualquer forma também vamos ter em mente que o Bank of America não voltou aos valores aí que era antes da crise, mesmo tendo comprado partes desses bancos, só a parte boa, porque a parte ruim ficou com o povo. Isso que a gente tem que entender, meus amigos. Olha que capitalismo é esse que você pode, mais uma vez, né, fazer o que você quiser e não tem problema, porque o governo vai comprar a sua parte ruim, e a partezinha boa ali, que era a única coisa que dava dinheiro, um outro grande banco vai absorver, né? Comprou praticamente a preço de banana. Então é realmente toda a subversão aí de qualquer fundamento econômico e até político, né? Até de caráter, de ética, de tudo. Isso é algo absurdo. Então vamos ter isso em mente. O Bank of America também não voltou a valores pré-crise aí. E, né, essa é a o grande finale. Não vamos falar aqui, né, o nome do dono do mundo, né? Esse vídeo temos essa provocação, mas vamos deixar muito óbvio o que estamos querendo falar, mas aí cada um, né, conclui por si só. Mas essa história, realmente, essa questão é a mais inacreditável. Olhem aí o JP Morgan, que é o número um, né, esse banco que quem quer realmente entender a história dele, ele vem ali da Casa Morgan, que foi exatamente o banco que emprestou todos os recursos que precisava para o Federal Reserve se consolidar como o Banco Central mesmo. Então,
os títulos aí que foram gerados na época foram exatamente provenientes do JP Morgan, onde muitos analistas dizem que o Federal Reserve, na verdade, é o JP Morgan, né? Então, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Existe aquela série muito boa, Gigantes da Indústria, né, do History Channel, então quem não teve oportunidade, assistam. Essa série tem no YouTube aí, gratuito, né, e mostra também que a Casa Morgan foi exatamente aí os financiadores do Thomas Edison, então trouxeram a eletricidade para o mundo, olha o tamanho da revolução que eles causaram aí, né, tudo com financiamento indiretamente do povo norte-americano, graças a esses títulos aí que eles emitiram e repassaram para o Federal Reserve. Mas enfim, fora essas questões, olhem aí na prática, né? Então, antes da crise valia $46, caiu 65%, gente. Olha o que a gente fala dos pozinhos aí, às vezes é difícil acreditar que uma ação pode cair, né, 60, 70%, mas sim, pode. E, né, no nosso caso que a gente está vendo, essa foi a queda mais branda, né? Como que pode 65% ser mais branda perto do Citigroup lá que caiu 98%? É realmente uma loucura. Loucura. Então, olha aí, caiu 65%, chegou a $15,93 e olha o quanto cresceu em todos esses últimos anos, minha gente, é muita coisa, né? 466%. Então é o banco aí que saiu na frente de todos, né? Indubitavelmente, não há como comparar. E aí temos essa artezinha aí maravilhosa, né? Que compartilhamos ao longo do dia no nosso grupo, por isso que é bom aí, entrem realmente, que vale muito a pena. E foi apenas um spoiler aí, né? Olha aí, quem domina o mundo então, né? O Goldman, até que voltou ao que era antes da crise, que é um banco realmente muito influente. O Bank of America não conseguiu voltar, está realmente longe ainda. O Citi, olha, ainda está muito distante, então deixamos em vermelho. E o GP, olha só, né, quase 100% a mais do que valia em 2008. Então, apenas um banco norte-americano sofreu menos a crise de 2008. Apenas um banco norte-americano está valendo mais que 2008, exatamente. Então, por que falamos tudo isso, né? E o que isso tem a ver com o que estamos passando aqui? Bom, já falamos muito a questão das ripples, e esse é o grande final aí do nosso amado vídeo. Falamos muito das ripples, que é um movimento ali completamente oculto nos Estados Unidos, de falta de solvência, falta de liquidez, falta de tudo, e o Federal Reserve está tendo que entrar sempre e fazer aí um novo quantitative easing, só que não dizem por que, né, que isso ocorre. Então trouxemos aí duas matérias muito interessantes exatamente nesse sentido. Então a gente tinha que entender qual é o posicionamento dos bancos, né, gente? Isso nunca a gente viu em lugar nenhum. A gente só conhece mesmo porque trabalhou muitos anos em bancos norte-americanos e nunca viu isso ser dito, né, em lugar algum. É absurdo isso. Então conseguimos aí demonstrar com meio de números o tamanho da disparidade aí entre essas instituições, né? Então vamos ler aqui essas duas matérias que trazem à luz, né, a muitas dessas coisas que a gente fala todos os dias. Vamos ler aqui. O JP Morgan Chase, outra coisa também, pessoal, que é muito interessante. Isso realmente é abrir os olhos para a verdade, né? Tem muita gente que fala muita bobagem na internet, dizendo que vai abrir o olho e tal, que vai falar a verdade. Mas, né, isso não é uma teoria, novamente, não é uma ideologia, isso está aí. Sempre que a gente lê o nome, pessoal, desses bancos, como o nome é importante aí, quem gosta de esoterismo, né? Sempre que a gente lê o nome desses bancos, a gente lembra o passado, a história, meus amigos, exatamente. JP Morgan, sempre chamou de JP Morgan, chama Chase exatamente porque ele absorveu aí uma parte do Manhattan Chase, que era um banco completamente que ia quebrar, e o governo pegou essa parte podre e o JP Morgan comprou só a parte bonitinha ali, né? Então, sempre que vocês lerem, né, um nome de um grande banco norte-americano, saibam história, meus amigos, saibam que o que ocorreu, essa mancha aí no capitalismo, na história humana, então que esses bancos grandes compraram esses bancos menores a preço de banana e apenas a parte boa. Maravilha! O JP Morgan Chase Co. Company, né, diz que o estresse do mercado monetário, que levou as taxas de empréstimos de curto prazo no mês passado, provavelmente ficará muito pior. Olha só, gente. Então esse, né, grande banco aí poderoso está falando que vai ficar muito pior.
apesar das tentativas do Federal Reserve de injetar bilhões de dólares no sistema financeiro. O JP Morgan diz que não está convencido de que o Fed tenha resolvido os problemas no mercado de financiamento, de acordo com a nota de analistas liderados por Joshua Younger em Nova York. As pressões sobre o financiamento ressurgiram na semana passada, mesmo depois que os principais negociantes, empresas aprovadas para negociar diretamente com o Fed, pegaram toda a liquidez overnight disponível do Banco Central e venderam o maior número possível de notas T, que são, né, notas do título. Dados os benefícios de nossa nova perspectiva, recomendamos ver essas medidas como destacando as limitações da solução escolhida pelo Fed para seus problemas operacionais, escreveram os analistas. Com o final do ano chegando, é provável que tudo fique muito pior antes de melhorar. A nota do JP Morgan segue avisos semelhantes do Bank of America, Merrill Lynch. Olha aí, pessoal, olha aí que a gente falou. Então, o Bank of America também foi lá e pegou a parte boa do Merrill Lynch, né? E Goldman Sachs Group, que também atribuíram as tensões de financiamento de setembro a fatores como a regulamentação bancária pós-crise financeira. Mesmo após as últimas medidas do Fed para aliviar o congestionamento no mercado de financiamento, ainda existem gargalos na intermediação, afirmou Goldman Sachs. Então, o que a gente conclui é exatamente que esses bancos, né, grandes, liderados pelo JP Morgan, estão pressionando o governo exatamente para desregulamentar mais ainda, né, a economia norte-americana e inflar mais ainda essa bolha aí que já, né, bateu recorde aí na bolsa. Então, realmente, é destruir tudo, né, antes dessa crise chegar. Não é um quantitative easing revisado novamente. As taxas overnight aumentaram para 10% em setembro, levando o Fed a afirmar que o aumento se devia a questões de financiamento no final do trimestre. Na época, o Fed declarou necessidade de retomar o crescimento orgânico do balanço. 1 a 3 bilhões seria orgânico. Olha que matéria realmente sensacional, né? Em 4 de outubro, observa-se que pelo menos 250 bilhões de dólares em operações compromissadas de curto prazo houveram até 17 de outubro. Em 8 de outubro, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, disse que o Fed aumentará a oferta de reserva bancária, mas não é um quantitative easing. Divertidamente, o Fed disse que essas operações de emergência não eram quantitative easing. Gostaria de saber como as operações projetadas para controlar as taxas de juros não podem ser política monetária. JP Morgan, Bank of America e Goldman Sachs estão todos questionando o Fed. Enquanto isso, o Fed está fazendo 60 bilhões por mês, né, de dólares em acordos de emergência para controlar as taxas. Mas um grande aperto ocorreu novamente. Então, meus amigos, é exatamente isso, né? Então, olha o movimento desses bancos. E vamos falar também uma outra matéria aqui muito interessante, né? A gente sempre fala da Elizabeth Warren aí, que seria a próxima presidente, que ela está seguindo exatamente os mesmos passos do Obama, antes, né, da crise de 2008, e ela fez algo a mais aqui nessa matéria que realmente é impressionante. Ela mandou uma carta ali, né, para o Fed, questionando, né, por que ele está tendo que fazer isso e qual é o papel desses bancos, né, nessa questão. Isso é algo realmente muito, muito, muito sério, né, que ela fez, mas, né, nós sabemos aqui, sempre falamos que nada passa aí de brincar realmente com o povo, né, e com o eleitorado, que quando ela ganhar, se ela realmente ganhar, ela não vai parar com tudo isso, senão ela, né, acaba que nem o JFK aí, toma um balaço aí do nada, mas, né, enquanto tá aí nesse oba-oba das eleições, ela pode se dar esse luxo. Então vamos falar exatamente o que ela falou, comentou, que, nossa, muito, muito interessante mesmo, exatamente o que a gente, né, aqui do canal perguntaria se tivesse esse poder. Então vamos lá. Liz Warren quer saber se o JP Morgan causou turbulência no Ripple para forçar o Fed a lançar o Quantitative Easing. Como informamos hoje, a turbulência nos mercados financeiros em dólares retomou com o Ripple do Fed, sobrescrito pela primeira vez desde que a crise do Ripple começou em meados de setembro. A gente não vai ler mais de novo, né? Já falamos bastante que emprestaram 100 bilhões. Então vamos falar aqui quais foram os questionamentos dela, que seriam exatamente os questionamentos que nós gostaríamos de fazer. Então, ela disse aqui, olha só. Também estou preocupada com o fato de que os grandes bancos americanos estão usando o caos recente nos mercados de financiamento de curto prazo como uma oportunidade de pressionar o Federal Reserve para
aliviar os requisitos de liquidez, que há muito desprezaram, e que o FONC pode apoiar esses esforços. O FONC é aquele comitê do Federal Reserve que é exatamente responsável por liberar, né, essa liquidez. As regras foram elaboradas para garantir que os bancos disponham de dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações, no caso de outra quebra de mercado. E a piada: os bancos estão divulgando lucros em níveis recorde e seria dolorosamente irônico se o caos inexplicável em um pequeno canto do mercado bancário se tornasse uma desculpa para afrouxar ainda mais as regras que protegem a economia contra esse tipo de risco. Warren está quase certa. Onde ela está errada é que os bancos poderiam se importar menos com os requisitos de liquidez. O que eles querem, nem tanto, é que a liquidez seja maior, muito, muito maior. E foi exatamente isso que eles conseguiram como resultado da crise da recompra do mês passado. Afinal, menos de um mês depois, o Fed chocou os mercados ao anunciar que estava lançando 60 bilhões de dólares por mês em compra de T-bill, exatamente que o sistema financeiro norte-americano ordenou no processo de expansão do balanço do Fed, em mais de 200 bilhões de dólares em apenas 4 semanas. Então, meus amigos, é isso daí, a gente não vai falar, né, a frase que todos querem, o dono do mundo é X, mas está mais do que claro aí, e novamente, assim como a gente já falou muito em 2008, esses bancos norte-americanos são exatamente os bancos que comandaram, né, a crise e toda a falência aí do sistema que ocorreu na época. Então eles estão exatamente arquitetando, né, essa mesma questão agora, e mostramos isso aí através de números e essas últimas matérias realmente sensacionais. Maravilha, pessoal! Então esperamos aí que tenha ficado claro. Mais uma vez, né, a gente vê as bolsas aí explodindo e ficamos, as pessoas que não têm conhecimento, que são mais jovens, ficam tristes até. Ah, eu não estou participando disso, mas é o que a gente sempre fala, né? Isso está completamente arquitetado para fazer aí um último respiro antes que tudo exploda realmente, e eles estão forçando exatamente nesse sentido, com todas esse mascaramento aí que estão fazendo no mercado, esses players enormes, né? Não é uma questão de um investidor isolado, um grupo de investidores, são bancos, né, norte-americanos maiores do mundo, são bancos centrais, então realmente esse é um momento único na nossa história, pessoal. Estamos fazendo história, estamos vivendo a história. Maravilha! Então, mais uma vez, entre aí na nossa comunidade, mandem e-mail, entre na nossa comunidade no Telegram, quem puder, entre no Patreon para fazer uma proteção aí patrimonial, que é muito importante. E curtam o vídeo, curtam o nosso canal, compartilhem o quanto puderem nosso vídeo. Um grande abraço!